primeiro vestibular foi para farmácia bioquímica, em Ouro Preto. Mas sempre gostei de história, tive um bom professor dentro de casa, que era o meu avô, um bom contador de histórias. Enfim, creio que essa questão da trajetória, no meu caso particular, acho que tem a ver com o momento político em que eu entrei na universidade, ou então que as pessoas da minha geração entraram na universidade. E associada a essa perspectiva política, ou da posição política do meu avô, que sempre foi um sujeito, digamos assim, de oposição, isso fez parte, então, desse cadinho cultural que muitos da minha geração participaram, né? Então, é basicamente isso, ou seja, foi mais por um gosto, né? Nunca foi assim algo muito pensado, né? Indo. Aí eu acho que tem a ver com esse momento em que naquele momento, uma discussão política não podia ser feita sem uma discussão econômica, não sabíamos fazer essa separação, uma boa parte das pessoas não conseguia fazer essa separação entre política e economia. Na universidade havia ainda uma influência muito forte da história francesa, da historiografia francesa, em especial os análises. Em perspectiva de história total, não conseguimos fazer uma distinção entre... Não é que não conseguíamos, era a perspectiva teórica ideal, ou seja, a história política, a história econômica, a história religiosa, a história ideológica, enfim, era tudo misturado, história das artes. E eu gosto muito de lembrar de um historiador francês em particular, que é o Georges Duby. O Duby é muito conhecido pelos textos sobre cavaleiros, sobre catedrais, isso. Mas o Georges Duby, o primeiro texto dele é um texto de história econômica, de história total, em que ele discute economia, é um texto de história agrária, então história econômica, história agrária em particular, história política, mas ele também fala de catedrais, ele também fala de castelos nesse texto de história agrária, né? Então é esse contexto em que muitos historiadores se fizeram. Isso foi senso de oportunidade. É literalmente o cavalo passar arriado na sua frente e você montar. Eu passei a trabalhar em Ouro Preto em 1987, 88, e lá eu entrei em contato com uma documentação magnífica que é a coleção Casa dos Contos de Ouro Preto. Eu brinco sempre que é a caixa preta da história de Minas, né? Que ainda não abrimos. Nós arranhamos, mas ainda não abrimos. E essa documentação apresenta uma quantidade muito grande de surpresas para qualquer um que minere nela. Qualquer um que jogue a bateia nessa documentação sempre sai mais rico. E essa documentação, por ser de natureza fiscal, foi me conduzindo naturalmente para uma área que eu não programei, não previ, acho que era algo
é ainda algo ainda muito embrionário no Brasil, a história fiscal, né? Talvez o fato de ter feito um curso técnico de contabilidade tenha permitido uma aproximação, ou pelo menos uma menor resistência à natureza dessa documentação. Então, são, digamos assim, oportunidades. Olha que interessante, e, enfim. Só que essa documentação passou a significar algo muito mais do que originalmente eu havia previsto que ela poderia oferecer, né? Então ela passou a ter uma importância muito maior, de tal modo que ainda é uma documentação que reserva muita surpresa para quem quiser mexer com ela. A expansão da universidade, a expansão do ensino superior no Brasil é de fato algo notável. Nós mais que dobramos o número de alunos na graduação. Mais do que simplesmente dobrar o número de alunos, eu acho que o aspecto mais importante nessa expansão é o seu caráter geográfico. Essa expansão não se deu numa concentração de instituições nos lugares já onde tradicionalmente havia universidades, mas ela se dirigiu para áreas onde até então o ensino superior era praticamente inacessível para a maioria das pessoas. Então, vou dar um exemplo concreto. Não preciso nem mencionar a expansão no norte e no nordeste do Brasil, vou ficar em Minas Gerais mesmo. E uma instituição em particular que desempenha hoje, teve um crescimento enorme, desempenha hoje um papel impressionante, é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com campi em Diamantina. Tem 2 campos, em Diamantina e outro em Teófilo-Otoni. É uma universidade que vi nascer. O lugar onde hoje ela está instalada, em Diamantina, eu vi há anos atrás, era mato. E pouco tempo depois, os prédios começaram a aparecer do nada. É um fenômeno impressionante. Mas o que mais chama a atenção numa universidade como esta é o perfil social dos alunos. São estudantes do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que, de outra forma, penso eu, nunca teriam acesso a um ensino de qualidade que estão tendo agora. Ou seja, é uma universidade que já nasceu com as exigências mais contemporâneas de professores com pós-graduação, mestres, doutores, firmemente engajados em projetos de pesquisa, de extensão. Então, o impacto social disso, ele, no caso especial dessa instituição, é visível, não é impacto que possa ser medido num prazo médio ou longo. O impacto é imediato, né? É um impacto facilmente perceptível, quem quer que seja. Então essa expansão é verdadeiramente notável. Então isso é uma primeira mudança, ou seja, o perfil dos estudantes, né, além, não apenas os indivíduos que vinham de uma extração social, digamos assim, superior. Não se vai pensar que isso, quando entrei na graduação, nas disciplinas ditas pedagógicas, um dos elementos, um dos itens dos programas era o problema do funil, do gargalo, que era o ensino, como se diz, ensino médio para a universidade, né? Era um funil, na universidade poucos entravam, e mesmo assim esses que entravam geralmente vinham de escolas particulares. Não é o meu caso, o caso de outros, muitos colegas que sempre frequentaram escola pública, mas não era o usual. O
usual era realmente os que tinham as melhores oportunidades, obviamente, entrar na universidade. Também esse perfil mudou, ou seja, a universidade também abriu as portas, ou na verdade implementou políticas de afirmação para estudantes das escolas públicas. Além disso, as cotas, né? Isso foi um elemento que fez com que hoje nós tenhamos uma universidade muito mais plural, muito mais diversificada do ponto de vista social, étnico, do que no passado. Isto sim é um elemento notável para sempre. Eu não acredito que isto é algo que permanecerá. Não tem como voltar atrás a esse tipo de mudança. Não, comparação sempre se faz. A questão é sobre que aspectos, sobre que critérios, né? Do ponto de vista, digamos assim, de conteúdo, é claro, cada instituição vai ter ênfases diferentes. No meu caso, talvez não sirva muito eu não possa apresentar uma comparação talvez muito adequada, porque a minha atuação nessas instituições foi nas áreas que já existiam, para as quais já existia projetos de pesquisa em curso, né? No caso, por exemplo, do México, da Colômbia, e mesmo em Florença, por exemplo, onde já havia um interesse com a história fiscal. Então, foi exatamente por isso que atuei como visitante, por conta da afinidade teórica, metodológica, com os colegas dessas instituições. Mas, de modo geral, o que a gente pode dizer, dentro desses critérios, um desses critérios, por exemplo, é o lugar da história econômica nessas instituições. Então, no caso do México, tem um destaque grande por conta das instituições envolvidas, né? É claro, no México é um pouco mais concentrado, né? A cidade do México concentra as instituições mais importantes, mas há também colegas atuando em outras instituições espalhadas pelo país. Essas comparações são, por outro lado, complicadas, porque nós estamos tratando de um país continental, como o Brasil, e comparar Brasil, por exemplo, com a Colômbia, de fato, exige que nós façamos aí uma escala, estabeleçamos alguns critérios de escala, né? Mas, de todo modo, com todas as limitações, essas instituições produzem, sim, pesquisas em história econômica de muito boa qualidade. Eu acho uma catástrofe. Eu, particularmente, acho uma catástrofe. Eu acho que o ensino de história no Brasil, não é o ensino, vamos dizer, o programa de história que é oferecido nas escolas no Brasil é uma catástrofe. Em que sentido que é uma catástrofe? A pergunta básica é em que ele interfere na vida do aluno. O que a história tem para dizer para os alunos? O que ele tem para dizer? Eu vou exagerar um pouco, para tornar um pouco mais claro as coisas. Eu estou, de fato, muito tempo afastado do que se ensina, do que eu vejo conversando com os colegas, acompanhando aqui e ali alguns livros didáticos, somos obrigados a fazer isso permanentemente. E o que nós temos é um ensino que não apresenta grandes diferenças em relação ao que eu estudei no meu primário, como se chamava, no ginásio, no ensino médio fundamental, né? Não, diferença de que aspecto? Ou seja, o que se cobra continua o mesmo. Ou seja, ainda se estuda
as fases da Revolução Francesa, ainda se estuda as revoltas regenciais, sem que, na verdade, as grandes perguntas sejam feitas. Isto, claro, não é que é um programa positivista de 100 anos atrás. É um programa positivista de 100 anos atrás, com aqui e ali algumas pitadas de história social, não é? Mas continua sendo uma história de grandes personagens, uma história de grandes indivíduos, uma história de protagonistas individuais. Não é uma história de relações sociais. O elemento central em qualquer história para que faça com que as pessoas reflitam acerca de suas vidas é isso, né? Pensar no tipo de relação social que cada sociedade estabelece. Esse devia ser o objeto, não é? Então, estudar a sociedade feudal para além de castelos, os castelos, ou seja, entender que um castelo, para usar a expressão do Jorge Duby, ou uma catedral, é suor concentrado dos camponeses. Uma catedral não surge do nada, ela não é, ela existe, ou melhor, ela só existe por conta do trabalho extraído de camponeses que pagaram aos senhores feudais, que permitiram aos senhores feudais construírem esses castelos, construírem essas catedrais. E aí você discute a relação social. Que tipo de relação social a sociedade estabelece? A mesma coisa no caso da realidade brasileira. O DNA da sociedade brasileira é o escravismo. Não tem como estudar a história do Brasil sem estudar um tipo de relação social particular que vigorou durante quase 4 séculos no Brasil de forma formal, uma relação formal, né, e que tem até hoje, que deixou vestígios vivos na nossa sociedade, vestígios ainda muito vivos na nossa sociedade. Então, ou seja, é um trabalho urgente que os historiadores têm que fazer, de pensar a graduação, mas antes de tudo pensar a graduação voltada para a formação de professores, ou seja, pensar um ensino de história que de fato interfira na vida das pessoas, ou seja, que de fato propicie uma reflexão crítica por parte das pessoas acerca de suas próprias vidas. É esse o papel transformador da história. Eu vou te confessar que eu li rapidamente esse projeto. Eu, de antemão, acho que eu fico com muito receio por conta do momento em que isso está sendo debatido, porque, obviamente, o Congresso hoje, eu não posso dizer que é formado por luminares que realmente entendem aquilo que está sendo votado. Eu não tenho essa segurança. E, por sua vez, eu acho que, seja o que for aprovado, não se poderá abolir a lei de 91 que estabeleceu as regras gerais de acesso à informação e tudo mais, né? Então, isso, vendo com certo otimismo. Talvez o grande desafio seja que os colegas de ofício participem efetivamente desse debate. E também não sei se esse debate, da forma como for travado, seja na Câmara, no Senado, surta efeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve debate em torno, por exemplo, dessa PEC 241, depois 55, que foi aprovada agora. Houve debate, houve mobilização, uma mobilização nacional. E qual o efeito disso? Nenhum. Não é? Foi aprovado normalmente. Uma lei como essa, que tem um impacto, que não tem a visibilidade, não é o impacto, mas a visibilidade dessa PEC,
que tipo de mobilização ela pode provocar, né? Que tipo de reação ela pode provocar? É uma tragédia, né? Se for pensar em termos assim de redução de acervos, isso é uma tragédia, porque na verdade com os instrumentos que temos hoje não há necessidade de pensar em redução de acervo, né? A ideia fundamental, a regra básica do processo de avaliação documental é muito simples: redução ao máximo, sem qualquer perda de informação. Essa é a regra básica da avaliação documental. Então, respeitada essa regra, não há o que se fazer, né? Porque prever isso. Há um tempo atrás, em Minas Gerais, houve uma determinação não me parece que não é da Corregedoria, do Supremo, do Tribunal, como é que se diz, esse Tribunal Maior de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, permitindo a eliminação de documentos transitados em julgado. Houve um clamor, isso foi revogado e não foi adiante, né? Imagine isso. Então, a aplicação dessa lei implicaria na eliminação de todos os documentos, por exemplo, do século XVIII, do século XIX. Então, obviamente vai depender aí do processo social, de como as pessoas vão reagir, enfim. Creio que há número suficiente para poder resistir. Aí é que está. Quando você pronuncia a palavra marxismo, se você juntar 10 pessoas, essas 10 pessoas não vão pensar a mesma coisa do que seja marxismo. Então a pergunta é: qual marxismo? Porque você vai encontrar pessoas que se dizem marxistas, mas só citam Lenin e outros, entre aspas, teóricos do marxismo. E aí temos um problema sério, porque você vai ter diferentes concepções, diferentes leituras, e essas diferentes leituras são perspectivas teóricas diferentes, que estão sendo tratadas com o mesmo nome. Isso vale para qualquer perspectiva teórica, né? No caso do marxismo é um pouco mais, digamos assim, a diversidade é maior, porque se trata de uma filosofia da história, de uma teoria da história, que é antes de tudo uma filosofia, uma teoria da história, com uma aplicação, que foi, entre aspas, aplicada, né, durante muitos e muitos anos em alguns lugares, em particular na União Soviética. E isso, obviamente, tem consequências. Isso crava na palavra toda sorte de eventos que ocorreram. E aí temos o problema. O problema decorre exatamente do que você vai considerar marxismo, né? No momento em que, nos anos 70, nos anos 80, havia um marxismo profundamente militante, que é associado, por exemplo, à palavra revolução, né? Então, marxismo, revolução, eram palavras muito próximas. E, por outro lado, havia um grupo marxista, um pouco diferente, que eram os marxistas ingleses, Hobsbawm, o Anderson, Perry Anderson, que não víamos muito ligados a esse tipo de reflexão. Era um marxismo diferente. E não víamos da parte desses marxistas muitas citações, por exemplo, de outros teóricos que não fossem Marx. Marx era E aí que está o problema, né? Ou seja, por isso que no texto, por exemplo, você falou do marxismo, mas na tese eu fiz questão de dizer, mais do que marxismo, uma posição marxiana e não marxista. Para dizer, a posição era, tanto quanto possível, de maior proximidade com a perspectiva de Marx.
e não com o marxismo enquanto um movimento que englobasse um número grande de pessoas, né? E aí é uma diferença, ou seja, por si só já é uma diferença, né? O teórico com o qual o trabalho conversa, ou no qual se inspira, ou no qual, ou com o qual busca encontrar soluções para os problemas da pesquisa, é Marx. E nesse aspecto eu gosto muito de lembrar dois marxistas ideais, né, que são, de um lado, o professor saudosíssimo, dois saudosos, mas dois marxistas ideais saudosíssimos, o professor Leandro Conder e o professor Ciro Cardoso, né, que ambos encarnavam para mim o ideal do marxista, porque além da profunda erudição que tinham, eram eruditos, tinham um bom humor, né? Então é indispensável, o bom humor é indispensável ao marxismo, mais até o deboche. Marx era um debochado, né? E é isso, ou seja, a erudição. Por que erudição? Porque para ler Marx você precisa entender que se trata, pegue o Capital, por exemplo, você vai perceber que ali é uma síntese do pensamento ocidental. Marx é um herdeiro desse pensamento ocidental. Ele vai escrever o capítulo sobre o dinheiro, citando poetas gregos, citando Shakespeare. Então, ou seja, há uma tradição intelectual ocidental que ele absorve, né? Por exemplo, quando vai falar da teoria do valor, ele se encanta com Aristóteles. Ele vai dizer, olha, Aristóteles disse tudo. Só as limitações históricas da sociedade em que ele viveu que o impediu de dizer isso aqui agora. Ou seja, é um cúmulo da modéstia. Bom, já que eu mencionei o professor Ciro Cardoso, ele tinha uma frase ótima, que era assim: todo marxista é otimista. Porque no longo prazo o que nos reserva uma sociedade muito melhor, as relações humanas vão ser muito melhores. E observado ao longo da história, quando você observa a história, claro, você percebe que melhorou muito no longo prazo, né? Claro, você tem movimentos de avanço, retrocesso, mas se você traça uma linha de tendência, estamos muito melhor hoje do que há 100 anos, do que há 50 anos atrás. Então, do ponto de vista do futuro, otimista, né? Só o marxismo é otimista. Obviamente que não significa que basta cruzar os braços para aguardar que a realidade, que o futuro brilhante apareça, né? É preciso lutar. Alguém disse uma vez, né? O bem sempre vai vencer o mal, mas o bem precisa lutar, o bem não pode ficar parado. Eu não sei se essas mudanças propostas, elas vão permanecer. Eu acho que tínhamos um processo em curso, esse processo caminhava para um aprofundamento, ou seja, a expansão do acesso à educação a um número maior de pessoas, programas de melhoria da qualidade do ensino. Há um número muito maior hoje de pessoas preocupadas com a educação, pessoas que trabalham com educação. E isso não acaba da noite para o dia. Essas preocupações não acabam, esse engajamento das pessoas não acaba. O que pode acontecer, o que está acontecendo é que as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje são enormes. Mas isso coloca sobre nós o desafio de como superar isso, não tem como, né? Enfim. E é difícil emitir alguma opinião a esse respeito, porque a realidade hoje é surpreendente, mas a cada dia, às vezes amanhã é uma coisa, de tarde tem uma novidade, nós estamos
num processo, numa aceleração da história muito grande. Não sabemos. Não sei. Isso aí é tudo muito fluido. Não dá para... Mas, como sempre, estou confiante, sou otimista. Como escrever história? Bom, é aquilo que eu disse em relação ao tipo de ensino que nós temos, que não é o que eu acho recomendado. Eu acho que o fundamental é se perguntar, acho que todo mundo tinha que se perguntar o que é interessante saber, o que é importante saber, não é? O que interessa às pessoas comuns, a nós, saber, o que é importante saber. Isso vai depender, evidentemente, do tipo de indivíduo que faz a pergunta. Explicando melhor. Há 100 anos atrás, a história que se ensinava nas escolas era uma escola de grandes personagens só, pura e simples. História de personagens. Personagens ilustres. E por que uma história de personagens ilustres? Porque as classes sociais que responsáveis pela escrita da história, obviamente tinham interesse em enaltecer, em realçar seus membros. Então, porque a figura proeminente de um imperador, Pedro I, Pedro II, Princesa Isabel, né, Visconde X, Barão Y, ou seja, são membros, ou então os bandeirantes, ou as famílias quatrocentonas, paulistas, etc. Isso tem um objetivo político, isso não é uma história qualquer, é uma história com um objetivo político claro, que formaram ali. O Brasil foi feito por essa gente, né? São esses que têm que ser louvados, etc, etc. E o grande desafio, então, é esse, ou seja, é isso que interessa saber, ou seja, eu me lembro perfeitamente quando estudei período regencial, revolta A, B, C, D, com uma completa desconexão, como se o período regencial fosse associado à bagunça. Ou seja, bom era o tempo da monarquia, onde tudo era tranquilo, onde havia normalidade, e nessa experiência, entre aspas, republicana, foi um período conturbado, etc. E a pergunta é, de fato foi assim? Conturbado onde? Conturbado como? Por quem? Quem? Como é essa? Entende isso? Ou seja, nós ainda não fomos capazes de medir efetivamente essa amplitude dessas tais revoltas, as naturezas dessas revoltas. Não fomos capazes de explorar as fontes existentes com relação a cada uma delas, para verificar efetivamente o que elas significavam, cada uma, não todas, ao mesmo todas, porque eu imagino que tenham tido perfil diferente. Esse é um exemplo. Então, essa pergunta é fundamental. O que interessa saber? O que isso tem de contribuição? Isso é muito importante para a vida das pessoas. Por quê? É um aspecto prático da história. A história, como um elemento que te permite dialogar com os que viveram antes, né? E buscar nesse passado as experiências interessantes, né? Então isso é o grande desafio. Que tipo de conhecimento? E eu imagino, eu penso, né, isso é um problema, obviamente, que diz respeito ao próprio pensamento de Marx, ou seja, essa absoluta incapacidade de separar a história humana da história natural. Marx, num trecho, não sei se da Sagrada Família, que diz isso, ou seja, só por razões didáticas ele vai fazer a separação entre história humana e história natural. E, na verdade, não tem como separar. Na verdade, o que existe é o homem em relação dialética, isto é, de diálogo permanente com a natureza, com o meio ambiente em que vive, né? Então, a história também tem que explorar as outras áreas do conhecimento, a biologia, a zoologia, enfim, a botânica, enfim, geografia fundamental,
né? Sem essa associação, ou melhor, essa associação vai permitir que as pessoas, ou permite que as pessoas, façam conexões muito sofisticadas. Isso é um conhecimento histórico, digamos assim, de alto nível, de altíssimo nível. E é isso que seria o desejável, que houvesse uma conversa entre os distintos campos do conhecimento, e não apenas aquele caixotinho, história, geografia, percebe? Esse talvez seja um desafio gigantesco da integração dos conhecimentos, aquela história ideal da história total, né? Não é só uma história econômica, política, mas a história também com as outras áreas do conhecimento.